E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Cristiano Ronaldo no Botafogo para jogar o Mundial de Clubes no meio do ano, já pensou? Bom, antes de a gente falar de Botafogo aqui, colocar a matéria para vocês, a meta para esse vídeo é de pelo menos 1000 curtidas, 1000 likes, 1000 joinhas, não custa nada, é rapidinho, de graça, e eu tô precisando que vocês façam isso aqui pro canal, tá? Então a meta é de 1000 curtidas, não custa nada você deixar o seu joinha, você pode estar na televisão, no celular, tablet, computador, não tem problema, só deixa a curtida aí pro nosso canal, o nosso canal também está sendo gravado aqui em 4K, então vai na engrenagem aí e aumente a resolução para você poder assistir aí em alta qualidade, tanto de imagem e vídeo. E se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, se inscreva aqui no YouTube para você ficar por dentro das notícias do Botafogo, porque o vídeo é publicado primeiramente aqui e depois de algumas horas aí no Facebook, na página da Zoeira, tá? Então não perca tempo. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto a falar de Botafogo com vocês, vamos lá ver. Botafogo joga na quinta-feira contra o Capital do Distrito Federal. Esse jogo vai ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, 9h30 da noite. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Na ida, Botafogo venceu por 4-0. Deve jogar com um montão de reserva desse jogo aí. Gente, o cara tá cheio de problema. Lá no Al Nassr, que é o time dele na Arábia, não sabe se vai ou se fica. Queria no teu time? Se você pudesse escolher qualquer jogador para ir para o seu time, qualquer um, quem seria? Lionel Messi? Kylian Mbappé? Vini Júnior? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA está cada vez mais perto. Faltam 25 dias para alguns dos maiores craques do mundo se encontrarem nos Estados Unidos. Mas o Cristiano Ronaldo tá fora, né? O Al Nassr, time dele na Arábia Saudita, não se classificou. E agora, segundo o famoso jornal Marca da Espanha, um time brasileiro tenta Cristiano Ronaldo em meio à crise com Al Nassr. Ainda segundo essa reportagem, a oferta do clube brasileiro em questão abriria a possibilidade dele jogar a Copa do Mundo de Clubes. Já imaginou? Cristiano Ronaldo no Mengão, no Flusão, ou quem sabe no Fogão? O Natal é só em dezembro, mas se viesse, não podes dizer que não a uma figura dessas. CR7 Botafogo tem uma pequena, mas curiosa história. Em 2023, quando o Botafogo era líder do Brasileirão, o técnico Luiz Castro recebeu uma ligação do Cristiano Ronaldo. Aceitou o convite para treinar o Al Nassr e abandonou o Botafogo. O que aconteceu naquela temporada eu nem vou ficar aqui lembrando, porque o papo é outro agora. O Ronaldo, mesmo com a idade que está, continua a ser uma máquina de fazer golos. Aos 40 anos, o português tem 934 gols na carreira. Tá buscando o milésimo. Você já imaginou conseguir isso com a camisa do Fogão? Renato Paiva mandou perguntar pro John Textor. Essa pergunta tem que ser feita noutra língua, não em português. Vou ver isso aqui. Ligar para ele. Hello, John. I have a pergunta. John. Oh, desligou? Do SBT Esportivo, segundo o Marca, CR7 teria recebido proposta de um time brasileiro que vai disputar o Mundial. Cada um tem um outro... Eu não sei se é a CNN lá de fora, não sei quem foi que deu também que o próprio CR7 queria jogar o Mundial de Clubes porque ele já foi eliminado lá, né, no negócio da Ásia, enfim. Ele tá diferente, digamos assim. Agora, o que é, o que não é, o que vai, o que não vai, Vene Casagrande, eu não sei. Só sei que eu passei a manhã inteira vendo rios sobre o CR7. Prefiro nem me iludir. Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras. Esses são os 4 brasileiros que vão participar desse super mundial, que é um mundial diferente mesmo. A taça, coisa linda, mostramos aqui. Ai, meu Deus, sonhar não custa nada. Dá pra ir por eliminação, cara. Qual eliminação? Palmeiras, a Leila já negou. Fluminense, não tem como pagar, com todo respeito ao Fluminense. Flamengo, não é o Flamengo. Botafogo, sobrou o Botafogo. Tem o John Textor que pode oferecer ao Cristiano Ronaldo. Participa do Super Mundial, depois eu te levo para um clube europeu. Pronto. Liga aí. Eu não. Vê pra mim aí esse negócio. É o único. Eu não. Tô errado, Pedro? Para não, de rir escolha, de não, mim. pelo contrário. Época de escola, vamos É só lógica, é só isso. lógica. Quando falavam Sidorf no Botafogo,
Ai, Fernanda, dá pena de você. Eu vi. Ó o fogão. Se prepara para encarar o capital pela Copa do Brasil, deve poupar jogadores para esse duelo. A gente vai ver a reportagem na volta, a gente comenta. Rodou. Dos cariocas, o Botafogo é o time que mais está tranquilo na Copa do Brasil. O alvinegro goleou o capital por 4-0 no Newton Santos. O jogo de volta será no estádio Mané Garrincha e com um time reserva. Renato Paiva deve aproveitar a vantagem dos gols para usar outros jogadores, já que está próximo do Mundial e o time precisa poupar alguns atletas. E portanto, obviamente tem que chegar um momento em que tu tens que gerir e percebendo depois que tens uma final em casa com a UDGIL, em que podemos tentar recuperar alguns jogadores que têm estado lesionados. A boa notícia para Renato Paiva é que, entre a partida com o Capital pela Copa do Brasil e o duelo com a Universidade de Chile pela Libertadores, o Botafogo terá 5 dias de descanso. Isso porque o jogo com o Ceará pela 10ª rodada do Brasileirão, que seria no fim de semana, foi adiada para 4 de junho. O objetivo agora é recuperar os jogadores após quase 2 meses direto com partidas. O treinador vai aproveitar para treinar mais, já que agora, finalmente, parece que o time e o técnico firmaram a união feliz. Por que você tá rindo, Cris? Não divide com a gente, que a gente tá ao vivo. Eu acho que foi o Anderson que riu. Foi o Anderson ou foi Cris? Ô, Lucas Pedrosa, Diga. olha só, quer o maior presente que um time pode ganhar? Dias pra treinar. Verdade. Isso vale mais do que barra de ouro, hein, ô Lucas Depende do Pedrosa? treinador. Tem treinador que se treinar muito pior. É mesmo, é? É, fica Não a fala dica. o nome, não fala. Não fala. Tô errado, Pedro? Não, pelo contrário. Foi um gremista que me falou isso. A coisa tá ficando feia lá. Olha, Fernanda, pro Renato Paiva é muito importante esses dias de treinamentos. O Botafogo foi muito bem quando ele consegue fazer o 4-0 na primeira partida, porque você abre espaço no seu calendário para você se planejar. Era o que o Flamengo deveria ter feito, era o que o Vasco deveria ter feito, era o que todas as equipes que estão enfrentando equipes muito piores nessa fase da Copa do Brasil precisavam fazer. Mas o Botafogo é uma equipe que cada vez mais precisa de tempo para recuperar seus principais jogadores. Savarino, Barbosa, Bastos, entre outros jogadores que ainda estão no DM, digamos assim. Apesar de ter sido uma equipe que competiu contra o Flamengo, eu acho que esse Botafogo pode muito mais do que jogou contra o Flamengo. Isso foi um exemplo no jogo contra o Estudiantes. Repito aqui, para mim, a partida contra o Internacional, o resultado foi melhor do que de fato o desempenho, mas existem jogadores como o Arthur, que também ficou fora dessa partida contra o Flamengo, entre outros que estão crescendo. O Alan, que você citou muito bem, que o Renato Paiva escolheu no jogo contra o Flamengo, cara, ele é um jogador que a cada jogo que ele entra, ele tem entrado bem também. Então o Botafogo vai ganhando opções, vai ganhando leque, vai dando o tempo necessário para o Renato Paiva. Eu sempre falo isso aqui, o Renato Paiva realmente deixou a desejar no início do seu trabalho, mas era o início de trabalho, são 2 meses de trabalho, podemos colocar assim, e se o Botafogo não conseguiu os resultados, ou estava com uma situação ruim por alguma coisa, era justamente por conta do John Textor ter colocado esses 3 meses aí a perder no início da temporada. Hoje eu vejo o Botafogo muito mais consistente, principalmente nas Copas, para poder buscar os resultados, para poder jogar bem, e o descanso é sempre muito importante. Muito bem, vamos aqui, vem com... Bom, família Zoeira, vamos lá falar aqui do nosso Botafogo, que só joga agora só quinta-feira contra o Capital aí, lá em Brasília. O Botafogo pode ir com o time praticamente todo reserva, dar um descanso também para alguns jogadores, porque na terça-feira que vem, exatamente daqui a uma semana, o Botafogo tem um jogo importantíssimo aí pela Libertadores e vamos precisar de todos eles bem. Lembrando que foi contra o Capital no primeiro jogo, no final do mês passado, que o Botafogo perdeu jogadores, como Barbosa, Savarino, né? No início do jogo ainda sentiram. Então acho que não há o porquê de arriscar alguns jogadores nesse jogo da volta, porque lembrando que foi 4-0 o Botafogo no primeiro jogo. E falando aí em Bastos, não falei Bastos, vou falar agora. O Bastos já está em fase final, quase, não é uma fase final, quase em fase final de recuperação aí, tá treinando, teve o videozinho dele treinando na praia aí, bastante intensidade, tá? O Barbosa e o Savarino estão sim na fase final de transição junto com o Matheus Martins também, e eles sim podem, os 3, voltar ao Botafogo já para esse jogo da Libertadores na semana que vem, que seria muito bom, já que o Botafogo precisa vencer, lembrando que uma derrota e empate elimina o Botafogo dentro de casa na Libertadores 2025. Então tem que ser a vitória, a torcida vai chegar junto, já foram vendidos quase 20 mil ingressos, ou seja, a expectativa é de que ingressos esgotados em breve, tá? Não está à venda ao público ainda geral, apenas aí para sócios, já foram vendidos quase 20 mil, ou seja, até semana que vem, faltando aí 7 dias ainda, o Botafogo deve vender todos os ingressos, ou seja, devemos ter mais de 30 mil pessoas no estádio Newton Santos para esse jogo de terça-feira à noite, que é um jogo importantíssimo. E o Cristiano Ronaldo, hein?
Ó, o João Textor aí foi campeão aí com o Botafogo Libertadores, brasileiro. Crystal Palace agora conquistando um título importantíssimo na história deles. Primeira vez um título de importância. O João Textor estava lá, comemorou. Os filhos dele, se não me engano, torcem pro Crystal Palace. Fazendo história, mas o único time de John Textor que está no Mundial de Clubes é o Botafogo. Não tem Crystal Palace, não tem Lyon, não tem Moçambique, não tem nada. É apenas o Botafogo. E aí, né, Cristiano Ronaldo começou a virar pauta no Botafogo. Então, assim, cara, vocês têm noção do que isso poderia representar para a marca Botafogo mundialmente? Às vezes, mas o Botafogo é conhecido mundialmente. Mas nem todos. A molecada aí, se você pegar um moleque de 18, 20, 25 anos, não conhece o Botafogo, né? Se pegar uns caras mais velhos, eu vejo muita gente lá de fora que lembra do Botafogo pelo Seedorf. Não, eu tô brincando não, você pode pesquisar aí. Aonde você, na sua rede preferida, pesquisa, né? Tem uma brincadeirinha que os caras andam na rua, aí fica mostrando os escudos. Ah, você conhece esse time, esse time? E quando aparece o escudo do Botafogo, ah, sim, Seedorf jogou aí e tal, não sei o que, Botafogo. Então o Seedorf fez o Botafogo ficar mais conhecido. Agora você para e pensa, né? Eu não sei se ele ia vir pra cá e ia ser artilheiro, não sei o que, tá, mas pensa na marca, na história. Você comprar uma camisa do Botafogo escrito Cristiano Ronaldo. Cara que foi bola de ouro várias vezes, melhor do mundo várias vezes. Cara, pensa nisso. Pensa como é que o Botafogo vai ficar conhecido mundialmente por os jovens, muitos jovens que são fã do cara. O cara é o maior, né? No Instagram, acho que ele é o maior do Instagram, não sei quantos milhões de seguidores. Vão conhecer o Botafogo, que vai estar no Mundial enfrentando PSG, Atlético de Madrid. Cara, seria espetacular isso. É lógico que é muito dinheiro para trazer o cara, né? Ele ia ter que querer muito vir pro Brasil, né? Mas assim, por que não? Vai que seria espetacular. Não tenha dúvida de que o Botafogo ia parar na mídia do mundo todo, que pelo menos uns 3 dias falando de Botafogo no mundo aí, a galera ia estar falando. Não ia ser uma vez só. Ia ser durante os 3 dias aí falando de Cristiano Ronaldo fecha com o Botafogo. Seria espetacular, seria loucura de verdade. Bom, galera, foi informações rapidinho para vocês. Botafogo tá descansando essa semana, volta só na quinta-feira, que nem eu falei, e deve ir com o time reserva aí para esse jogo contra o Capital, a gente praticamente classificado. Então vou lembrar que eu falei lá no início do vídeo, meta desse vídeo aqui, 1000 curtidas, não custa nada, cara. Às vezes o vídeo chega a 5, 6 mil pessoas que assistiram e 500 curtidas, né? Então você, mas por que, ô zoeira, a curtida faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas assistirem também, mais botafoguenses assistirem esse vídeo aqui e ajuda o canal também da zoeira, tá? A crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, desde já agradeço. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!